Gestão do conhecimento nada mais é do que um conjunto de políticas, processos e práticas na empresa que cuida da maneira com que a gente cria, organiza, protege, dissemina, compartilha e faz gerar valor, o conhecimento, tanto para a empresa, para atingir os resultados a que ela se propõe, quanto para os outros atores que estão envolvidos com a empresa, os clientes, fornecedores e a sociedade de uma maneira geral. E por que é importante a gestão do conhecimento hoje em dia? Gestão do conhecimento é uma prática que não é muito antiga, ela começou a se consolidar lá pela década de 70 e foi se desenvolvendo principalmente na década de 90, ela teve um boom, e a partir de aí identificaram uma série de coisas interessantes para qualquer tipo de organização. Foi feita uma pesquisa com as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, o Standard & Poor's, desde 1975 até 2015. E o que se descobriu é que lá em 1975, enquanto o valor de uma empresa era aproximadamente 85% os bens tangíveis, os ativos tangíveis dessa empresa e 15% os ativos intangíveis, em 2015 praticamente inverteu isso. Então o valor de uma empresa, das 500 maiores empresas do S&P 500, o que aconteceu foi que 85% do valor da empresa estava ligado aos ativos intangíveis e 15% aos tangíveis. Então, ativos tangíveis como maquinário, infraestrutura e toda a parte pesada de uma empresa deixou de ser tão valioso e o que ganhou importância foi patentes, marcas, a imagem da empresa e por aí vai. E como é que a gente faz a gestão disso? É justamente com a gestão do conhecimento. Uma frase que eu gosto bastante, que não está relacionada ao dia a dia, e se você tem uma empresa ou se relaciona com uma empresa, talvez você se identifique, será que a sua empresa sabe o que ela realmente sabe? Né? Como o conhecimento de uma empresa está na cabeça das pessoas. Tem a parte do conhecimento explícito, que é o conhecimento que está nos sistemas, os relatórios, nos computadores e etc. E o conhecimento tácito, que está na cabeça das pessoas. E esse é um grande segredo da gestão do conhecimento. Muita gente fala de gestão do conhecimento pensando em sistemas de informação, internet, e agora cada vez está mais fácil você ter aplicativos e coisas assim, mas na verdade quem faz a gestão de conhecimento são os processos e a estrutura da empresa que incentiva, valoriza e reconhece a atitude das pessoas perante o conhecimento. Outra reflexão interessante é: quem pode se beneficiar com a gestão do conhecimento? Quais tipos de organizações têm vantagem em dedicar esforços para a gestão do conhecimento? A resposta é qualquer uma. Por quê? Pensando nessa ideia de será que a organização sabe o que ela realmente sabe? Você pode fazer até um paralelo com a sua situação em casa, né? Se você pensar, será que tem alguma informação que só eu sei na minha casa e se alguém precisar vão ter que ligar para mim? Com certeza você vai identificar alguma coisa que você consiga em casa. Imagina numa empresa de 3 pessoas, pode ser desde uma pequena loja, uma padaria, uma multinacional, sempre tem conhecimentos críticos que a gente não parou para pensar, que estão na cabeça das pessoas, estão em algum lugar que quando a gente precisa, na hora que a gente precisa, não estão disponíveis. E aí, qualquer organização que tenha um processo estruturado de escolher esses conhecimentos, pensar e atribuir processos para isso, já tem uma grande vantagem em relação às outras. Isso sem contar com outra questão interessante, né? Proteção de conhecimentos. Quais são os tipos de conhecimento, de informação que uma organização tem e como ela protege isso, eventualmente de concorrência, de vazar e etc. Né? Qualquer pequena organização, qualquer organização já teria um benefício em pensar nisso. Fora a inovação. Eu gosto muito de um ditado que diz: quando eu decorei todas as respostas, mudaram as perguntas. E no mundo de hoje, as perguntas estão sempre mudando, né? A gente tem que aprender a aprender. Uma empresa tem que ter uma gestão do conhecimento interna, cuidar do conhecimento, das informações, dos processos para disseminar isso internamente, mas também um radar ligado para o mundo exterior para captar o que está acontecendo nesse mundo VUCA lá fora, que você já deve ter ouvido, né? Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, com essa velocidade que se uma empresa não estiver olhando para fora, ela não vai conseguir se sustentar por antes um longo período, hoje em dia não é nem tanto um longo período de tempo. Outra questão que geralmente surge quando a gente fala de gestão de conhecimento
existem práticas específicas, né? O que é a gestão do conhecimento? Vou começar do zero? E a resposta é sim, tem várias práticas, né? E naquela linha que eu mencionei antes, existem desde questões associadas à tecnologia, sistemas de informação, aplicativos que cada vez estão mais mobile, no celular das pessoas, etc., como práticas de incentivo ligadas a áreas de gestão de pessoas, de reconhecimento, para fazer com que a empresa tenha um ambiente propício à gestão do conhecimento, principalmente no que diz respeito ao compartilhamento e organização, que é uma parte muito crítica nas empresas. Aquela questão de, será que uma empresa sabe o que ela realmente sabe? A resposta é quase sempre não, né? Muita parte do conhecimento das empresas está na cabeça das pessoas. E a questão específica e prioritária que a gente tem que ter também em mente quando for falar de gestão de conhecimento, se você já está pensando em fazer alguma coisa na sua área, é saber que você não consegue fazer a gestão de todo o conhecimento da sua empresa. Então, por onde se começa a gestão do conhecimento? É justamente priorizando, pensando na estratégia da empresa, quais são aqueles conhecimentos críticos que sustentam ou que dão base para a estratégia de empresa, e esses são os conhecimentos que a empresa deve, a organização, deve dedicar esforços para fazer uma gestão melhor. Seja proteção de conhecimento, seja disseminação de conhecimento. Pode pensar um exemplo seguinte, uma consultoria pequena, ou mesmo um professor, uma consultoria de uma pessoa só, quais são os conhecimentos que sem eles ele não consegue exercer o trabalho dele, ou a consultoria não consegue exercer? O que ela faz para proteger, para manter, para aumentar e para se manter atualizado nisso? Nesse caso, poderiam ser esses os conhecimentos críticos. Ou até um restaurante, por exemplo, que se coloca como a melhor feijoada da região. O que ele faz para se manter sendo a melhor feijoada da região? Será que é a receita? Será que é o cozinheiro? E se o cozinheiro for embora, deixa de ser uma feijoada boa? Então, será que é o fornecedor? Será que a carne dele tem algum diferencial? Tudo isso são questões que uma empresa, quando se coloca no mercado, tem uma estratégia, tem que pensar quais são os conhecimentos críticos e como eu faço para mantê-los alinhados com o futuro que eu quero que a minha organização tenha. Muitas vezes a gente pensa em gestão de conhecimento e falando de empresas, organizações, e esquece que a gestão de conhecimento pode ser tão grande ou tão pequena quanto se queira. Então, você individualmente pode pensar em fazer a gestão do seu conhecimento, né? O que é crítico para um indivíduo hoje em dia, para a empregabilidade dele na organização que ele está ou fora dela, ou mesmo não relacionado ao dia a dia profissional, né? O que cada um de nós gostaria de aprender, né? O que você quer se desenvolver. E hoje em dia, com a internet, com uma série de recursos que você tem, a gente pode montar todo um sistema de acompanhamento de informação e de aprendizagem baseado nos seus objetivos como pessoa. E a questão que eu falei agora é que é muito importante, né? Falar de conhecimento, pessoas e aprendizagem é uma coisa integrada. Então não existe conhecimento sem pessoas e não existe desenvolvimento de pessoas sem conhecimento. Então, grande parte da gestão do conhecimento está sim atribuída a uma função ou a um pensar aprendizagem nas organizações, que às vezes está numa área de treinamento, numa área de RH, mas que muitas vezes acontece no contexto como uma aprendizagem informal. E isso é uma grande oportunidade que se tem nas empresas e fora dela para se pensar em aprendizagem, não só dentro da sala de aula, dentro de um curso EAD, numa plataforma, mas toda e qualquer situação que propicia aprendizagem para as pessoas é digna de pensar como posso fazer isso melhor, como eu posso gerir esse conhecimento melhor se for atrelado aos objetivos e aos conhecimentos críticos da empresa. Vale a pena pensar nisso. Sustentare Escola de Negócios.